Uma pesquisa recente da ONU revelou que atualmente existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E o curioso é que o número de aparelhos celulares está quase lá, 6 bilhões e 600 milhões. O Brasil só perde para a China em número de usuários de celular, são mais de 250 milhões. Com a popularização dos aparelhos móveis, o resultado é uma redução global de interesse pelos telefones fixos. Mas ainda há quem prefira manter uma linha telefônica em casa. Para defender esses consumidores, o MPF em Minas Gerais questionou a Agência Nacional de Telecomunicações e as operadoras de telefonia pela política sobre os minutos não usados nas franquias mensais das linhas fixas. Veja na reportagem. O São Paulo já perdeu as contas de quantas vezes teve que recorrer ao PROCON em Belo Horizonte. O motivo da dor de cabeça é o mesmo que afeta milhares de consumidores em todo o Brasil. A perda dos minutos não usados na franquia mensal de telefones fixos. Quanto hoje você tem aí uma franquia de 300 minutos. Então, muitas pessoas não usam os 300 minutos. Usam 100, 150, usam 200. No meu ponto de vista, eu acho que esses minutos que você não for usado, eles deveriam ser creditados para o mês seguinte. Porque é uma coisa que já foi paga, já está embutido. Aí chega no mês seguinte, você falou 500 minutos, a empresa vai te cobrar 200 minutos a mais. Nas ruas, a população concorda com seu Paulo. Se ele pagou 200 e não conseguiu usar nesse mês, que use no mês seguinte. Não vejo problema nenhum para isso. Deveria reaproveitar para o próximo mês, seria o justo. Este coordenador do PROCON em Belo Horizonte alega que é abusiva a prática de impedir o usuário de telefonia fixa de acumular minutos não utilizados na franquia mensal. Isso tipicamente é uma apropriação indébita. Você tem um valor X de franquia para determinados minutos, você usa bem menos esses minutos e acaba pagando a tarifa cheia pela franquia. Então isso é uma prática abusiva. Você está exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, uma vez que ele paga uma tarifa cheia de, por exemplo, 200 minutos, utiliza apenas 100 minutos e é cobrado dele os 200 minutos. Então, nesses casos, o consumidor deve formalizar uma reclamação para que ele tenha uma devolução proporcional daquele valor que ele não utilizou de toda a tarifação da sua franquia. Para mudar a política sobre os minutos que sobram na franquia mensal de telefones fixos, o Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, ajuizou uma ação civil pública contra a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações e a operadora Oi. Para o procurador da República, Fernando de Almeida Martins, a resolução da Anatel, que estabelece a proibição da cumulatividade, é ilegal e contraria os direitos do consumidor e a própria Constituição Federal. A prática faz com que o consumidor pague por um serviço que não utilizou e a operadora receba por um serviço que não foi prestado. Aí ocorre um enriquecimento ilícito por parte das operadoras. Se ela não utilizar, por exemplo, 100 ou 200 minutos, dependendo do plano, ela deveria acumular esses minutos porque ela pagou para o próximo mês, mas chega no final do mês, ela perde esses minutos. Então, realmente, é algo totalmente injusto, ilegal e inconstitucional. A ação na Justiça Federal pede a anulação da resolução da Anatel e a condenação da agência a editar novo ato normativo sobre o tema. E que o órgão, em 60 dias, edite uma nova resolução contrária, aí sim permitindo a cumulatividade. E também para que a Oi, a Telemar, em todos os estados em que atua, eles de imediato passem a não obedecer essa resolução e sejam obrigados a acumular os minutos do que não foram utilizados na franquia básica. Então, realmente, o Ministério Público está sempre atuando, nesse caso, no sentido de corrigir essas distorções. A gente tem que fazer valer o nosso direito. Isso é fundamental, aliás, é primordial para a gente conseguir alguma coisa. A ouvidoria do Ministério Público Federal divulga o primeiro balanço do trabalho em favor da transparência e de melhores serviços à sociedade. O resultado foi considerado positivo e um incentivo para a continuidade da atuação como canal direto do MPF com o cidadão. João trabalha na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Ele observa que o prédio do Ministério Público Federal é cercado de pistas e não tem áreas para pedestres, o que coloca em risco a vida das pessoas que dividem espaço com carros. Pensando na segurança dos trabalhadores do MPF visitantes, João procurou a ouvidoria do órgão. Ele sugeriu a construção de calçadas. E eu observei que essas pessoas têm que dividir a pista com os carros ou andar pela grama, correndo o risco de escorregar, cair,
Então, vendo essa dificuldade das pessoas, então eu vi uma oportunidade de levar isso, né, para a ouvidoria, né, para que alguma ação venha a ser tomada para solucionar esse problema. O papel da ouvidoria do Ministério Público Federal é justamente esse, de receber sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades desenvolvidas pelo MPF. A ideia é aprimorar os serviços realizados, além de cumprir o objetivo institucional de transparência. Recentemente foi divulgado o primeiro boletim trimestral do órgão. A intenção foi dar conhecimento aos públicos interno e externo dos resultados da atuação da ouvidoria. Em 3 meses de atuação, a ouvidoria recebeu 1.060 manifestações. Desse total, 946 foram finalizadas. Crimes cibernéticos, serviços públicos e condições de trabalho estão entre os temas tratados. Isso mostra, sim, uma resolutividade, quer dizer, a gente está dando respostas. Aqui a ouvidoria é um canal de comunicação para receber críticas, comentários, sugestões, denúncias, reclamações que se refiram aos serviços prestados pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, esse atendimento que o Ministério Público Federal faz por meio de seus membros, dos servidores, terceirizados, estagiários, prestadores de serviços, né? O servidor ressalta a importância de mais um canal direto de comunicação entre o MP e a sociedade. As pessoas, os cidadãos, os servidores, sentem que existe esse canal, essa porta de entrada para uma sugestão, para uma reclamação, e saber que essa sugestão e reclamação está sendo tratada. Alguém a recebeu e está dando um andamento, levando até o setor competente para uma solução, né? Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.